Olha, a educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Na média é um desastre. Existem exceções, mas os números falam por si, né? Contra evidências, não tem argumentos. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, a América do Norte, Canadá. Estamos piores do que Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. E nem aluno de escola de elite. Você pega classe social por classe social, o PISA deixa isso claríssimo. Classe social por classe social, o aluno brasileiro sempre perde de lavada, né? Que raio de sistema educacional que a gente montou? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida por LDB. Foi só em 1996, com Paulo Freire ainda em vida, que seus discípulos e companheiros políticos aprovaram a versão da LDB que hoje vigora no país, regulando desde as creches até a pós-graduação. Tanto no setor público quanto privado. Toda a educação brasileira é regulamentada direta ou indiretamente pelo Ministério da Educação. Fundado em 1930 por Getúlio Vargas, o MEC passou a ter um orçamento anual de mais de 100 bilhões de reais, coordenando objetivos educacionais e sendo o principal ponto de referência da educação nacional. O MEC é um colosso. Dos 600 mil funcionários do governo federal, 300 mil estão no MEC. Os controles, contratos, cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui. Se você falar, olha, é para alfabetizar o menino aos 6 anos, lendo 60 palavras por minuto, tem muito pouco espaço. É um tipo exato que todo mundo sabe o que tem que fazer. O professor tem que trabalhar mais, ninguém pode faltar, porque cada minuto conta, né, no aprendizado. Então você reduz a margem de manobra para os grupos que se apoderaram para a educação brutalmente, só que o custo, o capital político você tem que queimar, torrar, incinerar para fazer isso, é brutal, ninguém quer pagar esse custo. E é isso que explica o lado político de nós não termos feito esse investimento antes. Nós estamos já em 2020 e a metade dessa população que está na escola desde os 4 anos, chega aos 8, ainda não sabe ler. Uma coisa simples. Os alunos brasileiros, desde 2000, fazem o PISA e eles não evoluíram. A nota é daquelas de eletrocardiograma de morto. Entendeu? A variação não é estatisticamente significativa. O percentual do PIB brasileiro que sai dos cofres públicos para financiar a educação chega a ser de quase 6%, totalizando mais de 100 bilhões de reais. Esse número não está abaixo do padrão da OCDE, pelo contrário, é 30% maior que a média. A pergunta que fica é, por que gastamos tanto na educação brasileira e tão pouco chega no ensino de base? Havia uma percepção de que investir educar a classe média para ter lideranças, para ter funcionários públicos de qualidade que era importante. Tá? O Brasil nunca teve essa preocupação de educar a base. Em 2018, a instituição divulgou uma pesquisa intitulada Economic Survey Brasil. Na página 30, o relatório alertava que o país gastava um percentual do PIB maior do que a média da OCDE e não obtinha resultados, que era importante parar de incentivar investimento nas universidades e focar na educação de base, como creches, ensino fundamental e médio, que estavam desatendidas. O relatório também alertou que a educação universitária estatal tende a beneficiar estudantes de classe média que estudam em escolas privadas e têm a melhor performance no vestibular. Em países como Inglaterra, Finlândia, Portugal e Coreia do Sul, o currículo nacional obrigatório estabelece um mínimo que cada escola deve lecionar, permitindo a personalização da maior parte do currículo. Grande parte desses currículos entendem que o básico é a alfabetização, as ciências exatas e os objetivos de aprendizagem. Em alguns outros países, como nos Estados Unidos, a ideia de um currículo unificado gerou intensos debates. A tradição americana de forte liberdade federativa fez com que alguns dos estados não aderissem ao currículo. O currículo obrigatório parece ser uma balança em que os governos escolhem um dos lados: mais liberdade das escolas e menor controle da qualidade, e menos liberdade das escolas e maior controle da qualidade. No Brasil, não foi necessário fazer essa escolha. Abrimos mão da liberdade sem perseguirmos a qualidade. O documento aprovado não seguiu as boas práticas de currículo comum dos países desenvolvidos.
seja, nós estamos diante de um quadro em que os alunos não aprendem a ler. Então veja, primeiro você precisa, na educação, consolidar a aprendizagem da leitura. Primeiro, a criança aprende a ler para depois ler para aprender. Pode ter consequências desastrosas. Pesquisas apontam que se uma criança não aprender a ler adequadamente até a primeira série, há 90% de chances de que ela continue a ser uma leitora pobre até a quarta série, e 75% de probabilidade de ter baixa escolaridade. Sem dominar os grafemas, os fonemas e as sílabas que compõem a linguagem, você não domina o idioma e não está livre para se expressar do zero. A sua capacidade ficaria comprometida. Principais correntes pedagógicas praticadas no Brasil defendem que o aluno deve se alfabetizar a partir de textos informativos, que contextualizam-no na sua condição de mundo. Quando olhamos nos testes internacionais, o resultado é diferente. No mesmo exame do PISA em que ficamos nos últimos lugares em leitura, o relatório demonstra que alunos que leem obras ficcionais têm um resultado 12 vezes superior do que os alunos que trabalham com textos informativos. Alunos que leem obras ficcionais várias vezes por semana também têm um desempenho 3 vezes maior do que aqueles que leem com menos frequência. Os testes deixam claro, textos ficcionais são mais importantes no aprendizado que textos informativos. Uma criança em Portugal, numa escola pública, lê Ulisses, lê as fábulas de Esopo, lê ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles no segundo ano. Eles dizem que as crianças devem ler textos clássicos porque os textos ficcionais, as narrativas ficcionais, elas exigem muito mais da memória de trabalho do leitor. Porque ao ler um texto, uma narrativa ficcional, você precisa memorizar uma série de elementos para acompanhar aquela narração. Esses leitores vão ser bons compreendedores de textos, tá? Muito mais do que aqueles leitores especializados. Tudo isso pode ser considerado um ponto importante desde o início do aprendizado, mas na frente o problema se agrava. Deixa de ser apenas individual e começa a ser social. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave, em função dessas 2 deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. Livros que apresentam o uso do idioma de forma sofisticada não só fazem uma musculação cerebral desse projetor, como estimulam a memória, as diferentes aplicações de expressões e palavras, apresentam as nuances do idioma, sofisticam a interpretação e ensinam um aluno a utilizá-lo da melhor forma. Os grandes clássicos são os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência.
Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências.